Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos sua atenção para os seguintes avisos. Na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, às 19 horas e 30 minutos, no mini auditório, ocorrerá a sessão da Assembleia Ordinária da Igreja Memorial. Participe das discussões administrativas de sua igreja. A Igreja Memorial Batista está realizando o recadastramento de seus membros. O procedimento será feito pessoalmente, de forma individual, até novembro deste ano. Todos os membros devem preencher o formulário que se encontra no espaço de convivência com a equipe do Ministério de Integração e Comunhão. Informações e esclarecimentos podem ser solicitadas pelo e-mail recadastramento@imbb.org.br. No dia 2 de julho, teremos a segunda etapa da eleição diaconal. Cada membro da Igreja Memorial poderá escolher até 21 nomes para compor o Conselho Diaconal. A votação será realizada após o culto da manhã, quando a igreja se reunirá em assembleia. Julho é o mês do aniversário da nossa igreja e, para abrir as comemorações, teremos o Almoço da Família Memorial. O almoço será no dia 2 de julho sob a coordenação da Juventude Memorial e os recursos arrecadados serão usados para custear o Congresso da Juventude Comemol. Faça sua inscrição no espaço de convivência. Lembramos que a entrada é franqueada para menores de 7 anos. Será um delicioso momento de comunhão com sua família e amigos. Não perca! A coordenação do Ministério com a Terceira Idade, GVC, convida a todos os irmãos com 60 anos ou mais para a viagem cultural do GVC. Será no período de 27 a 30 de julho em Alexânia, no Tauá Resort. Façam suas inscrições com o irmão Serafim ou o pastor Barros. Nos dias 28 a 30 de julho, a Igreja Memorial Batista vai sediar a Conferência Avance, um encontro de jovens missionários. Participe fazendo sua inscrição no espaço de convivência ou se voluntariando para hospedar um missionário em sua casa. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de colocar o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Muito boa noite, meus amados irmãos que se encontram aqui no nosso templo, Igreja Memorial Batista, você que está em casa também, iniciando este culto que ora vamos prestar ao Senhor. Sempre a nossa expectativa, quando nos dirigimos à casa de Deus, que não apenas apresentemos o culto ao Senhor, mas o nosso maior desejo é que o Senhor receba o nosso culto e derrame sobre cada um de nós chuvas de bênçãos. Portanto, desejosos que estamos de experimentar a presença do Senhor mais uma vez neste lugar, que possamos cultuar ao Senhor, prestar culto àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Este Espírito, portanto, enquanto ouvimos o prelúdio, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe nesta noite.
Irmãos, façamos a leitura do Salmo 84, os versos de 1 a 5, conforme está impresso em nosso boletim. Começamos todos juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aparados. Vamos saudar o nome do nosso Rei Jesus.
Vamos orar. Senhor Deus eterno, seja exaltado o Teu nome, Senhor, aqui nesse dia, Senhor. Que nós possamos entregar a Ti o louvor que a Ti é devido, Senhor. Muito obrigado, porque podemos Te louvar com alegria nos corações. Podemos Te louvar com as nossas almas repletas de paz, que vem do Teu coração para nossas almas também, Senhor. Agradecemos a Deus tudo que temos, Senhor, e aquilo que somos pertence a Ti. E aqui neste momento de culto, nós queremos entregar em primeiro lugar as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa adoração, e que Tu estejas, Senhor, Te agradando do que nós fizermos aqui, Senhor, porque só a Ti é devido e nós queremos Te dar o melhor que nós temos. Nós tentamos e vamos continuar firmes nessa perspectiva de poder ser digno de ser chamados Seus filhos, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por essa reunião aqui, Senhor, que Tu estejas presente, tocando os nossos corações, falando a cada um de nós, mostrando o Teu caminho, a Tua verdade, aquilo que Tu queres para os nossos dias, Senhor, o Teu projeto do Teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar. É com muita alegria que separamos esse momento para conhecer você, nosso querido visitante. Então, se você está aqui hoje pela primeira ou segunda vez, peço que se coloque de pé por alguns instantes, por favor. Temos visitantes? Temos sim, que alegria. Sejam muito bem-vindos. Vocês irão receber agora dos nossos introdutores um cartão, onde vocês poderão colocar suas informações, um pedido de oração, para que a gente entre em contato depois com vocês. Também, se você está nos visitando e não congrega em nenhuma outra igreja, pode passar no balcão da recepção ao final do culto, que temos uma lembrança para você, o Evangelho de João. Queremos agora convidar todos vocês com muito carinho para a nossa cantina, hoje, após o culto. O Ministério de Comunicação preparou tudo com muito carinho e amor, comidas deliciosas para a gente ter esse tempo de comunhão. E um último lembrete, irmãos, pedimos que vocês se atentem ao encarte que tem no boletim sobre a eleição diaconal do próximo domingo. Então, deem uma passada no encarte, leiam todas as informações para que vocês estejam bem inteirados de tudo. Obrigada. Aconteceu na Memu. Aconteceu entre os dias 8 a 11 de junho, na cidade de Fortaleza, Ceará, a 7ª Olimpíada Nacional de Inverno dos Embaixadores do Rei. O evento ocorre a cada 4 anos e promove competições esportivas de várias modalidades, conhecimento bíblico, conhecimentos gerais, história da denominação, dentre outras. A delegação do DCER do Planalto Central contou com cerca de 50 embaixadores, sendo 9 deles da Igreja Memorial. Ao final da competição, o Planalto Central classificou-se em 3º lugar geral. Dentre os excelentes resultados de nossa delegação, destacaram-se com medalha de ouro em conhecimentos bíblicos, o embaixador Augusto, com medalha de prata em biografia de Jesus, o embaixador Miguel Lucas, e com medalha de bronze em conhecimentos gerais da Bíblia Juvenil, o embaixador Samuel Lucas, todos da nossa igreja. Foi uma experiência marcante para a vida dos embaixadores do Rei, de muita comunhão, novas amizades e crescimento. Aconteceu no dia 17 de junho, último sábado, o encontro dos diáconos com o pastor Davi Pereira. Na oportunidade, após um momento de louvor e adoração, o pastor Davi ministrou ao Conselho Diaconal e apresentou os projetos do Conselho Pastoral com o apoio de líderes dos ministérios envolvidos, que puderam expor as atividades desenvolvidas neste primeiro semestre de 2023. O grupo presente também pôde desfrutar de momentos de comunhão e confraternização, participando de um delicioso coffee break.
Aconteceu nos dias 16 e 17 de junho, sexta e sábado, o Encontro Nacional de Quartetos. O evento contou com a participação de vários quartetos procedentes de diferentes cidades do Brasil. Tradicional no meio evangélico, o evento proporcionou momentos de enlevo espiritual e pregação da palavra por meio da música. Aconteceu no dia 16, no campus da Memorial, o encontro do GVC. A palestrante convidada, psicóloga Cláudia Vasconcelos, discorreu sobre o tema Uma Nova História. O evento contou com expressiva participação dos irmãos que desfrutaram de momentos de comunhão, louvor e adoração. Ao final, o grupo posou para a tradicional foto. Acesse as redes sociais da Memorial e veja a cobertura completa dessas e de outras atividades de nossa igreja.
Avante, igreja. Vamos dizer juntos? Avante, igreja. Esse é o tema da nossa campanha de missões estaduais, porque agora o nosso Planalto Central abrange também Minas Gerais e o estado de Goiás, algumas cidades. Vamos juntos agora, irmãos, dizer a nossa divisa. Está em João 20, 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Somos enviados pelo Senhor, portanto, todos missionários. No final de semana intenso, tivemos atividades da nossa MMCM, entregando a oferta do Dia da Educação Feminina. Nesse final de semana também, aniversário da nossa congregação no Riacho Fundo 2. Nosso pastor titular está pregando hoje à noite ali, no aniversário da nossa querida congregação. E agora, há pouco mais de 3 horas, chegamos também de Cavalcante, um pouco cansados, mas felizes de termos realizado ali a obra do Senhor em várias casas que fomos. Uma belíssima cantata também das crianças. As imagens e vídeos estão no Instagram da igreja, o irmão pode ver lá o que é que aconteceu e participar também. Teremos caravana em agosto, em julho, em função das comemorações do aniversário da igreja, campanha de missões do congresso também, que será realizado aqui. Não teremos a caravana em julho, mas certamente em agosto. Esperamos que todos os irmãos participem conosco ali. O nosso momento missionário hoje é dedicado à comunidade ali do Monjolo. Monjolo é um núcleo rural criado em 2009 pelo governo do Distrito Federal. O governo tem feito obras importantes ali naquele lugar, mais de 500 famílias agora. O plano inicial era para 330 famílias e a Memorial faz parte ali desse projeto, levando o Evangelho através da nossa igreja, ali no Riacho Fundo 2. Os irmãos vão lembrar que esse trabalho ele era realizado ali pelo pastor Érico com a missionária Cláudia. Eles foram chamados para uma nova missão ali em Goiânia e já temos agora a indicação de missionários voluntários que se apresentaram na igreja do Riacho Fundo 2 para continuar aquela obra. Esse já é um culto que aconteceu ali, alguns adultos, já fomos acolhidos pela comunidade em alguns lugares ali. Certamente os irmãos poderão abençoar esse trabalho também visitando quando retomarmos as atividades ali. Nós temos um mapa com a proximidade da Igreja Memorial para o Monjolo, para os irmãos terem uma ideia, né, que não estamos tão distantes assim, indo de veículo aqui do plano até o Monjolo, apenas 45 minutos, né, de carro. Nós podemos, quem sabe, em breve, montarmos uma caravana para darmos apoio ali aos missionários que chegaram para trabalhar naquela comunidade. Muito parecida com Cavalcante, irmãos. Às vezes estamos tão longe, né, buscando ajudar comunidades, e devemos sim, como igreja missionária que somos, mas aqui pertinho, um pouco mais de 40 quilômetros, pobres, pessoas que precisam, acima de tudo, de ajuda social, mas também do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, faça parte dessa obra. E se você se perguntar o que posso fazer por missões, lembre que você pode orar, você pode ofertar, você pode ir ao campo missionário e pode mobilizar pessoas. Vocês que já foram ao campo missionário, quem já esteve aqui em um dos campos missionários da Igreja Memorial? Levante a mão assim. Olha que coisa boa, tantas pessoas já estiveram e teremos muito mais oportunidade. Você que perdeu aquela caravana, se anime. Teremos outras mais para que você possa ser instrumento do Senhor, levando o Evangelho a todos os lugares que o Senhor nos comissionou e nos enviou, como diz a nossa divisa. Muito bem, nós queremos nesse tempo agora dedicar dízimos e ofertas ao nosso Deus, nesse momento de entrega em que nós trazemos diante do trono do Senhor um pouco do tanto que Ele tem nos dado, que Ele tem nos abençoado. Você também que participa, adora o Senhor conosco, via internet, mesmo em sua casa, os números das contas da igreja estão disponíveis para que você também possa fazer a sua oferta e abençoar aquele projeto missionário tão distante, lá na Ucrânia, lá em Barcelona, lá no Haiti, em tantos lugares que nós seguramos as cordas para que os missionários continuem levando a fé viva do nosso Senhor. Enquanto cantamos, o irmão pode trazer a sua oferta.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá toda a honra, glória e louvor. E é por isso que estamos aqui esta noite, Senhor, para honrar, bendizer o Teu nome e aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, Te agradecer pelas bênçãos infindas que nos concedes a cada dia do nosso viver. Nós Te agradecemos, Senhor, porque vemos a Tua igreja se movendo em prol do Teu reino, Senhor. Te agradecemos por essas ações que a Tua igreja faz com as ofertas e dízimos que são colocados aqui, Senhor. Te agradecemos pela liderança da igreja que tem essa sensibilidade de estar atenta à Tua vontade e à do Teu Santo Espírito e fazer o que é melhor para ganhar mais almas para Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sê conosco essa noite, quebranta os nossos corações. Deixa-nos limpos para um louvor mais perfeito a Ti. E que possamos ouvir a Tua voz mais uma vez essa noite. É o que Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Esse é o tempo separado para oração. Nós louvamos a Deus pela igreja do Senhor, que está firme aqui na casa do nosso Deus para adorar o santo nome do Senhor, mas também trazemos conosco motivos de oração, motivos de súplica. Nós oramos por você que está aqui nesta noite, por você que também participa desse culto em casa, por você que entrou no chat da igreja agora e pediu oração também. Oramos pelas famílias enlutadas da nossa igreja, e que o Senhor continue, amados irmãos, nos conduzindo através desse nome precioso que é o nome de Jesus, como missionários para levar este evangelho também, uma palavra de esperança para todos aqueles que almejam, principalmente nesta noite, você que aqui entrou e que também espera esta palavra, que o Senhor possa falar ao seu coração. Logo após cantarmos esse belo cântico, estaremos orando ao nosso Deus.
você deseja louvar ao Senhor por uma bênção que recebeu, você que completa mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, fique de pé. Você que quer apresentar a sua súplica diante do Senhor para juntos possamos orar e agradecer também ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para adorar o teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, que os louvores entoados pelos nossos lábios cheguem ao teu trono de graça. Eles são a declaração de que nós amamos o Senhor, mas nós não amamos o Senhor somente pelas bênçãos que temos recebido do Senhor, mas porque Tu és o nosso Deus. Tu és soberano absoluto das nossas vidas. O Senhor nos resgatou, ó Pai, por um preço imensurável, o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por cada um de nós. Como somos gratos, Senhor Deus, pela salvação em Cristo. Como somos gratos, Senhor Deus, pela comunhão que o Teu Santo Espírito exerce em nossas vidas e em Tua igreja. E mais uma vez queremos agradecer, Pai, pelos Teus filhos que completam, Senhor Deus, mais um ano de vida. Por aqueles que receberam aquela bênção, Pai, há tanto tempo pedida e que clamava, Senhor Deus, e que o Senhor concedeu durante esse tempo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos Teus filhos que completam mais um ano de jornada matrimonial. Destacamos o Teu filho, irmão Daniel, a irmã Esther, completam 42 anos, Senhor Deus, de casados. Ó Pai, um exemplo para nós, que sigamos, Senhor Deus, fiéis, Senhor Deus, obedecendo a Tua palavra, glorificando ao Senhor e agradecendo em todos os momentos da nossa vida. Mas nós queremos também, Pai, nesta noite apresentar a súplica dos Teus filhos que estão em casa, Senhor, em hospitais, ó Pai, em qualquer lugar deste país, que clamam por uma resposta do Senhor, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor ainda hoje realiza obras extraordinárias. Cremos que o Senhor pode curar, Senhor Deus, que o Senhor pode, ó Pai, trazer esperança àqueles que precisam desta palavra, ainda mais do que isso, ainda aqueles que precisam de Jesus, a esperança nossa. Portanto, Senhor, fala nesta noite aos corações daqueles que estão enfermos. Conforta, Senhor Deus, as famílias enlutadas da Tua igreja, que o Teu Santo Espírito traga conforto, Senhor, consolação, ó Pai, que faça-os olhar para frente mais uma vez, olhando o horizonte de bênçãos que o Senhor projeta para cada um, crendo, Senhor Deus, nas promessas que o Senhor tem feito para cada um deles. Abençoa os Teus filhos que aqui estão nesta noite e que apresentam também, Senhor Deus, seus corações angustiados, alguns doloridos, Senhor Deus, algumas almas feridas, mas que esperam do Senhor também a resposta, ó Pai. Seja ela através da música, Senhor Deus, seja através de um irmão, de um filho Teu usado pelo Teu Santo Espírito, ou mesmo pela palavra, Senhor Deus, que esperamos mais uma vez que fale aos nossos corações. Ouve a súplica dos Teus filhos, Senhor. Inclina o Teu ouvido para ouvir nós, aqueles pequeninos que somos, mas criados pelo Senhor, filhos regenerados, Senhor Deus, por adoção em Cristo Jesus, clamam pelo Deus vivo nesta noite, e cremos que o milagre pode acontecer, porque o Senhor é todo poderoso e não há Deus, não há fortaleza como o Senhor. Por isso, Pai, ouve os Teus filhos nesta noite, cada um deles, cada um que aqui está, Senhor Deus, individualmente e de forma personalizada, como o Senhor tem feito em nossas vidas. Sonda cada coração, do menor ao maior, Senhor Deus, do mais experiente ao mais jovem, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações, traz esperança às nossas vidas, abençoa o nosso país, Senhor Deus, abençoa as lideranças constituídas, ó Pai, que sejam impactados a cada dia pela Tua palavra, onde quer que a ouvirem, Senhor Deus, ou mesmo pelos Teus servos representantes que dizem ser do Teu reino, ó Pai, que possam dar testemunho da Tua palavra, Senhor Deus, e que estes vendo-os, ó Pai, possam
sim, impactados pela palavra do Evangelho, conduzir da melhor forma possível, Senhor Deus, esta nação. Nos abençoa como igreja para que continuemos, ó Pai, segurando as cordas dos Teus missionários que pregam o Evangelho por todo o mundo, Senhor Deus. Nos abençoa como igreja para que aqui também tenhamos esta comunhão a cada dia. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, através do Teu Filho, Pastor Francisco, que mais uma vez saiamos daqui regozijados e alegres pela audição da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Assim nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-nos. Amados irmãos, nós sempre que chegamos a este púlpito, ou aqui na plataforma, no início de cada culto, eu digo nós porque tenho certeza este também é o sentimento de cada pastor que chega aqui, contemplando este auditório com tanta gente, este templo com tantas pessoas. Certamente cada um carrega dentro de si uma história, uma vitória, uma derrota, um problema, um desafio. E como que o desejo do nosso coração se concentra
nesta vontade plena que é conhecida diante do Senhor, que a palavra do Senhor possa vir ao encontro de cada coração, a começar daquele que transmite a palavra. E com este espírito, desejoso de que o Senhor fale ao nosso coração, que eu convido os queridos irmãos a abrirem a palavra de Deus em Isaías 51, versos 1 e 2. E os que desejarem poderão acompanhar na nossa tela. Ouvi-me, vós que procurais justiça, que buscais o Senhor. Vamos repetir, amados. Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era ele único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Que o Senhor abençoe a sua bendita palavra. Oremos. Senhor querido, Tu é a palavra que está diante de nós, Senhor. Teu é o povo que se reúne neste lugar e nas casas para Te prestar culto. Teu é o servo, Senhor, que fala contigo. Fala conosco agora, Deus, por meio da Tua bendita palavra, Senhor, em nome de Jesus. O retrovisor da história. O profeta Isaías, queridos irmãos, escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. E o nome de Isaías significa o Senhor é salvação. Ele foi chamado para exercer o seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. E alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado pelo menos por cerca de 60 anos. As mensagens lidas e escritas há mais de 1.200 anos atrás, meus irmãos, por incrível que pareça, poderiam ser lidas nos jornais de hoje. As palavras de Isaías poderiam ser proferidas hoje, porque elas continuariam atualíssimas, se caso ela tomasse lugar nos jornais eletrônicos ou escritos. Vejamos algumas destas notícias para que possamos chegar ao texto, ao momento em que o profeta, olhando aquilo que Deus havia feito na história do seu povo, e olhando orientado pelo próprio Deus para o retrovisor da história, pudesse observar as obras que Deus já havia realizado no passado, para que se encontrasse até este momento presente na palavra lida neste momento. O tempo do profeta Isaías era tão difícil quanto os nossos tempos e talvez muito pior. Percebam como estava o povo do profeta naquele momento. Era um tempo de grande apostasia. O povo estava se afastando de Deus. Isaías 1, de 1 a 4, diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, dai ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Palavra relevante para nós hoje, queridos, neste tempo, onde deliberadamente a iniquidade nos é imposta, onde muitos estão abandonando a fé pelo mundo inteiro, apostasia, mas ainda mais, o Senhor, através do seu profeta, estava condenando o culto hipócrita,
Nós observamos muitas igrejas lotadas e cheias, graças a Deus por isso, mas o Senhor se importa muito mais com o coração do que com a aparência, do que com a realização. E o profeta denunciou, por palavra de Deus, lá em Isaías 1, de 10 a 14, que o culto era um culto que não estava sendo agradável ao Senhor, e ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós de Gomorra. Observem, queridos, que eles se afastaram tanto de Deus, que o Senhor os tratava como moradores de Sodoma e Gomorra, cidade onde prevalecia a iniquidade, E o Senhor pergunta então: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. O que o Senhor está dizendo para aquele povo que se dizia servo do Deus vivo, era o seguinte: parem com esse culto, parem com as ofertas, parem com tudo, porque isso é apenas manifestação do exterior, o coração de vocês está corrompido. Palavra do Senhor. Mas ainda mais, queridos, Isaías 1, 21 e 23, de 21 a 23, nos mostra uma profunda corrupção, uma tremenda corrupção e injustiça social que prevalecia no seu tempo. Vejam como o Senhor se dirige ao povo através do profeta, como se fez prostituta a cidade fiel. Aqui é uma referência ao povo estar traindo o Senhor com outros deuses. Prostituição. Ela que estava cheia de justiça, a cidade fiel, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. E é incrível como a vida deixou de ter valor nesses tempos que nós estamos vivenciando, irmãos. Essa semana vimos a notícia: 2 adolescentes que por um celular, mais uma vez, tiraram a vida de uma pessoa, como se a vida não valesse absolutamente nada. Continua o profeta: a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Observem agora uma palavra para a liderança política de Israel: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Novidade para nós, amados. E aí completa a frase: não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Injustiça social, opressão, corrupção, maldade, mas ainda mais, sincretismo religioso. É incrível quando ligamos a nossa televisão hoje para assistirmos cultos ditos e chamados de evangélicos. A mistura de tudo, queridos, naqueles cultos. E acima de tudo a promessa da felicidade completa, plena. Você não passa mal, você não vai ter problema de saúde, você vai deixar de ser pobre, você vai deixar de sofrer, você está aqui só para vencer. Também para vencer, mas também para experimentar momentos de muitas dificuldades, e para aquela corrupção, ou para aquele sincretismo religioso que se caracterizou ali. E nós tantas vezes vemos isso em igrejas onde estão novamente ressuscitando o Velho Testamento no sentido dos rituais, quando o Senhor Jesus na cruz do Calvário aboliu com todos eles. Basta termos fé em Jesus e confissão dos nossos pecados, que nós seremos perdoados e estaremos livres. Mas vejam o que diz em Isaías 2, de 6 a 9, o que Deus estava falando a respeito desse sincretismo religioso. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos.
A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Mas também está cheia a sua terra de ídolos, que adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Sincretismo religioso, queridos. Mas ainda mais, Isaías 5, no verso 20, Deus lamentando a profunda inversão na escala de valores que a sociedade daquele tempo, do povo de Deus, estava experimentando. E é interessante que hoje nós não apenas ouvimos falar do mal, nós não apenas somos desafiados a tolerar o mal, mas nós somos quase que obrigados a praticar o mal, sob pena de sermos presos ou ainda, quem sabe, de sermos absolutamente rejeitados por tudo e por todos. Absoluta inversão na escala de valores. E eu me lembro, e sempre cito isso à igreja, uma melodia da década de 90, Atilano Muradas, quando ele falando, se referindo a essa escala de valores, ele disse o seguinte numa de suas músicas: eu sou da geração que creu que o certo é levar vantagem sempre, esperto é quem engana, idiota é quem não rouba, e adulterar é uma coisa tão normal que eu caso, mas a hora que eu quero, eu vou embora e pronto, e me misturo com quem eu quiser, Sobre essas coisas, o que disse o Senhor, num dos ais dos profetas: ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Vem um ai do Senhor exatamente sobre essa questão da inversão de valores. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que ao mal chamam bem e dos que chamam ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, uma completa inversão de valores. O que é doce vira amargo, o que era amargo vira doce, e assim sucessivamente. Mas é impressionante que o povo vivenciando todas essas coisas, o povo que estava praticando essas atrocidades, ele questionou ao Senhor, e aqui estamos passeando pelo livro de Isaías para chegarmos ao texto lido desta noite. O povo que estava, então, praticando todas essas coisas, ficava perguntando para o Senhor. Atenção, querido, presta atenção nisso. Talvez você esteja perguntando também estas coisas, você que está aqui, você que está na sua casa, talvez, quem sabe, enfrentando um grande desafio, com muitos problemas, como resultado de más decisões. O povo, então, estava perguntando: por que o Senhor nos desamparou? Por que o Senhor nos deixou? Por que o Senhor nos vendeu? Era essa a pergunta. Por que, profeta? Perguntando para Isaías: por que o Senhor nos desamparou? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, o Senhor nos vendeu. Meus amados irmãos, a resposta do Senhor, Ele apresentou lá em Isaías 50, versos 1 e 2, quando diz o seguinte, a respeito destas perguntas que o povo estava fazendo: assim diz o Senhor. O povo estava queixando de abandono. O Senhor pergunta: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Se eu tenho vendido vocês, quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada. E agora aqui a pergunta que Deus faz, queridos, e talvez seja a pergunta para mim, para você que está em casa nesta noite, queridos. Quantas vezes o Senhor está falando ao nosso coração e não damos nos ouvidos, e Ele manifestou isso no verso 2. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não possa remir e não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que eles cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. O Senhor está perguntando, então, Ele responde com uma pergunta: por que ninguém respondeu?
Por que não respondemos quando o Senhor fala conosco, queridos? Por que não nos apresentamos quando Ele nos convoca à sua presença para um arrazoado sobre a nossa situação? Lá no capítulo 43 é lindo: apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Eu sou o Senhor, mas muitas vezes não queremos ver o Senhor, não queremos falar com Ele, porque optamos continuar na nossa teimosia e na nossa dureza de coração. Mas este livro maravilhoso, queridos, que é reconhecido por muitos como o Evangelho de Isaías, que anuncia o castigo, a opressão, mas também a graça e a misericórdia do Senhor, e aponta para Jesus Cristo que virá. Diante destas coisas todas, o Senhor se manifesta de uma maneira tremenda. E este verso, queridos, que lerei agora, Isaías 50, verso 10, foi um verso que foi me passado num dos piores momentos da minha vida. Estava aqui em Brasília, alguém ligou para mim e disse: Francisco, olha, escute essa palavra, Deus tocou no meu coração para eu mostrar para você, e eu quero mostrar para vocês nesta noite, vocês que estão em casa. Talvez esta palavra possa de fato alcançar a expectativa do seu coração já nesta noite. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Vejam como Deus é misericordioso, queridos. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Estão entendendo, queridos? Diante de todas aquelas iniquidades, de todos aqueles pecados, o Senhor ainda de maneira misericordiosa pergunta: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. A palavra de Deus para o nosso coração nesta noite é relevante aqui e agora, meu irmão, independentemente da circunstância que você está vivenciando nesta hora. Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Não procure ajuda fora do arraial do Senhor. Não procure sua cura em lugares que jamais poderão te curar. Não procure ajuda e cura em coisas que só vão te contaminar mais ainda. Confie no Senhor de todo o seu coração. Portanto, foi neste contexto, entendem, amados? Foi nesse contexto de pecado, de questionamentos, de busca de uma resposta do Senhor, que nós chegamos ao texto que lemos no início deste culto e que agora eu repito, Isaías 51, de 1 a 2. Vamos entender essa palavra porque ela é linda, ela é muito preciosa para nós neste momento. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de onde foste cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Vamos entender isso, queridos? Diante de tantos questionamentos, o povo se sentindo esquecidos, afirmando que havia sido rejeitado pelo Senhor, o Senhor então disse, Deus está dizendo ao povo o seguinte, que Abraão era um homem muito avançado em idade, e Sara, além de ser muito idosa, ela era estéril. No entanto, independentemente dos diagnósticos humanos serem improváveis, Deus cumpriu a sua promessa. Sara deu à luz conforme o Senhor havia prometido. Sara deu à luz já aos 90 anos de idade, sendo estéril. Abraão, com quase 100 anos de idade, Sara deu à luz, queridos, e o povo deu à luz, e o Senhor cumpriu a sua promessa, e Israel se tornou uma nação de algo que seria humanamente impossível de acontecer, entendem? É isso que o Senhor está dizendo. Eu transformei o impossível em impossível. Eu cumpri com a minha palavra, independentemente de todos os diagnósticos humanos. Hoje, olhem, povo, este povo que perguntava, o Senhor esqueceu-se de nós, o Senhor então dizia, olhem para trás, olhem para o retrovisor da história, vejam a pedra do poço de onde foram tirados, ou seja, de onde não poderia sair nada, eu tornei, e eu criei uma grande nação, a nação de Israel. Nessa noite,
O Senhor tem poder para transformar qualquer situação impossível na sua vida num grande milagre, amados, num grande milagre. Neste tempo de afastamento, foi tão bom poder caminhar e ouvindo mensagens e mensagens e mensagens gravadas de muita gente boa, porque isso é uma coisa boa de se fazer, queridos. No momento que você está se sentindo aflito, angustiado, ao invés de lamentar, de lamuriar, de falar mal da igreja, falar mal do irmão, falar mal de todo mundo, busque o Senhor, queridos, de todo o seu coração. Como era bom poder ouvir, e uma em especial me falou ao coração, quando na oração do Pai Nosso, Jesus chama o Senhor Deus de Pai, meu papai, meu papaizinho. Eu que perdi meu pai há pouco tempo, em outubro, fiquei pensando naquilo ali e me dobrei, talvez, irmãos, sem exagero nenhum aqui, talvez pela primeira vez com esta compreensão, porque a escola da vida é um aprendizado constante. Eu não me senti órfão e eu me dobrei diante do Senhor e disse: Senhor, tenha misericórdia, meu Senhor é o meu Pai. Queridos, ouça isso. Deus é o nosso Pai, é o nosso papai. No aramaico original é isso mesmo, é papaizinho. É assim que alguns inclusive oram, porque demonstra essa intimidade. Nós podemos pedir ao Senhor como Pai, o Pai perfeito, Pai correto e justo em todos os seus caminhos. Mas à luz de tudo que nós já vimos e ouvimos aqui, meus amados, que aplicabilidade tem essas palavras para nós hoje? Que importância tem essa palavra para mim, para você, para vocês aí da galeria, para você que está em casa hoje? Porque a Bíblia, queridos, a Bíblia só faz sentido se nós experimentarmos o Deus desta palavra. Não adianta nós sabermos a palavra de Deus, lermos a palavra muitas vezes, se nós não temos experiência com o Deus da palavra. E foi esta a pergunta que o pastor fez hoje pela manhã: quanto tempo faz que você não tem uma experiência com Deus? E é interessante que a gente, quando diz assim, uma experiência com Deus, primeiro dá uma impressão que quem está dizendo é um super santo, é alguém que vive vendo Deus toda hora, não é verdade? Não, queridos. Ter uma experiência com Deus pode ser uma coisa muito simples que você está precisando colocar diante dele. É aquela paz que você precisa no momento de perturbação que acontece na hora em que você apresenta a sua causa. O Senhor ouve, o Senhor entende. A manifestação de Deus, o ver a Deus, querido, é de uma solução de algo que aparentemente era de maneira muito difícil de ser resolvida, querido. É Deus agindo, é Deus sustentando, é Deus abençoando, queridos. Mas deixe-me contar para vocês, houve um dia na minha vida que essa palavra de Deus fez toda a diferença e faz diferença para mim até hoje. Até hoje. Este capítulo 51 e esses versos que foram lidos falaram poderosamente ao meu coração como resposta do Senhor, vinda no momento exato em que eu precisava. Estava pastoreando uma boa igreja no Distrito Federal, mas foi um tempo de muita luta, de muito desgaste, e uma tarde eu saí, fui para um campo, em frente a este campo havia um lago, me sentei ali e rasguei o meu coração diante do Papai do Céu, e disse para ele assim, irmãos, de todo o meu coração: Pai, cansei, Pai, eu não quero mais ser pastor, Senhor. Se escandalize não, isso acontece, viu? Isso acontece. Papai, não quero não. Cansei, Pai. Nós estamos aí enfrentando esse desafio tremendo, é incompreensão, é isso, é aquilo, é aquilo. Senhor, não quero mais, chega. Parei. Foi exatamente naquele momento que eu estava assim, isso já tem mais de 15 anos, isso. E eu nunca me esqueci. Me veio no coração um sentimento muito forte. Meu filho, abre a palavra em Isaías 51, 1 e 2. Aí eu fui lá, abri a palavra. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Orai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único. Quando eu o chamei, eu o abençoei,
e o multipliquei. Sabe o que eu entendi claramente do Espírito naquele momento? Meu filho, olha de onde você veio e onde você está hoje. Olhe quem era você e veja quem é você hoje. Hoje eu te coloquei naquele tempo como pastor da 3ª maior igreja do Distrito Federal. Meu filho, lembre-se dos livramentos que eu te dei. E aí, queridos, eu tenho na minha vida algumas marcas importantes, e eu me permito compartilhar com os irmãos aqui agora. Assim como a rocha e o poço lembravam o povo de Deus, e deveriam lembrar, assim como da rocha, que era Abraão e Sara, que não poderia sair nada dali, Deus fez uma grande obra, um grande milagre. Eu me atrevi então a olhar para trás, e eu tenho lá no meu gabinete em casa, este brinquedo aqui, que todas as vezes que eu olho para este brinquedo, é o robô do Perdidos no Espaço, e quem me deu esse brinquedo aqui foi a Raquel Sabá, e o seu marido, quando foram lá nos Estados Unidos, trouxeram para mim. Esse filme Perdidos no Espaço era um filme passado na final da década de 60, início da década de 70, e eu com os meus 10 anos, recurso muito pequeno, queridos, recurso escasso em casa, não passávamos fome, mas era muito aperto, eu não tinha condições de sonhar, até porque uma criança com 10 anos de idade geralmente não tem sonhos, tem preocupações. Eu me lembro, queridos, que todo sábado por volta de 7 horas da noite, como não tinha televisão em casa, eu ia para a casa do vizinho. Percebam, queridos, eu olhei para o retrovisor da história da minha vida. Todas as vezes que eu olho para esse robô aqui, pastor Jair, queridos irmãos, e o robô do Perdido no Espaço era um pouquinho maior do que esse, né? Era mais ou menos assim. Todas as vezes que eu olho para esse robô que está lá em casa, eu me lembro de onde eu vim e onde Deus me colocou, querido. Aos 10 anos de idade eu ficava fascinado, porque aquele robô só faltava ter vida. E ele tem, olha que coisa incrível. E ele tem, olha. Eu tinha uma vontade infantil de ser o Will Smith, só para poder conversar com o robô, porque aquele robô falava. Será que esse fala? Também fala. Eu queria entender o que ele está falando para transmitir para vocês. Há intérprete aqui? Se não houver intérprete, então que se cale o robô, né? Mas entendem, amados? Será que nós temos marcas assim na nossa vida? Olha que coisa linda aqui. Uma miniatura quase perfeita, estão vendo? Coisa linda. E ele fala. Eu acho que ele está dizendo para o povo de Deus temer ao Senhor de todo o coração. Quais são os poços ou as pedras de onde vocês foram tirados e cavados, queridos? Vocês que estão ouvindo essas coisas. Quais são? Você consegue se lembrar agora de algo que tenha marcado a sua vida, como na década de 60 para início de 70, eu quando olhava para esse robô, eu jamais poderia imaginar onde Deus me levaria. Ele me deu a honra e a bênção e o privilégio de estar aqui nessa noite, queridos, por absoluta misericórdia e bondade do Senhor. Você já parou para pensar? Você precisa olhar para o retrovisor da história da sua vida. Lembre-se, querido, quantos livramentos o Senhor já te deu, quantos livramentos, quantas situações difíceis o Senhor já tirou você, e naquele momento algumas coisas marcaram a sua vida. Traga isso à lembrança, querido. Faça como profeta: eu quero trazer à lembrança aquilo que pode me trazer esperança, esperança. Amados, nós estamos vivendo tempos em que eu tenho dito constantemente que Jesus está arrumando as malas para voltar, mas apesar de arrumar as malas para voltar, Ele não vem para ficar não, Ele só vai pegar os seus e levar para a glória. São os dias difíceis, amados. A quem nós recorreremos? Para quem nós iremos? O que nós precisamos mais do que nunca, amados, é olharmos para o retrovisor da história,
vermos aquilo que Deus já fez na nossa vida e tem feito na vida da humanidade, para que desta forma possamos nos fortalecer neste tempo no Senhor. Talvez muitos estejam se sentindo assim, como estava sentindo o povo, abandonado, deixado de lado. Não, o Senhor não nos abandona, Ele nos deixa. Somos nós quem abandonamos o Senhor. Que nos ajude o Senhor, queridos, nesta noite, de tantas recordações, e eu desafio você a pensar naquilo que pode caracterizar uma época em que Deus marcou a sua vida, de onde você veio, onde você está hoje, mas que muito mais do que isso, você possa dobrar o seu coração diante do Senhor. E se algumas coisas que foram aqui mencionadas na palavra de Deus têm sido práticas constantes na minha e na sua vida, que nós possamos, queridos, refletir sobre essas coisas, que possamos nos arrepender e voltarmos para o Senhor, porque quem sabe nesta noite você pode ter um marco na sua vida, do dia ou da noite em que você fez um voto com Deus, um reencontro com Deus, e isto há de ser revolucionário na sua vida, vai trazer transformação, força e poder, e que seja assim, olhando para o retrovisor da história, que a obra do Senhor continue sendo feita pela busca que envolveremos esta nossa caminhada, para a alegria dEle, mas acima de tudo para a glória do nome dEle. Amém, meus irmãos.
Vamos orar, meus irmãos. Irmã Vanessa, pode tocar bem suave o mesmo hino ainda para nós, o mesmo cântico. Querido, antes de sairmos deste lugar, para, além daquelas portas, enfrentarmos os nossos desafios, com seus olhos fechados, mas pensando em Deus, querido, pensando no que Jesus já fez por você, que foi o mais importante. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Mas é fato que enquanto estamos no mundo, temos expectativas, temos desejos, temos frustrações, passamos por derrotas, mas a batalha final já está vencida. Por isso, neste momento, eu gostaria que você, se assim desejar, apresente diante do Senhor um motivo de gratidão, olhando para o retrovisor da história da sua vida. Certamente muita coisa o Senhor já fez na sua vida e Ele continuará fazendo. Ele está com a mão estendida, mas nós precisamos levantar a nossa mão para pegarmos na mão do Senhor e continuarmos a caminhada, querido. Mas manifeste ao Senhor gratidão. Quanta gente ingrata. Querido, agradeça a Deus pelos livramentos, agradeça a Deus pela sua profissão, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus por este país que nós vivemos, que é tão maravilhoso, tão bom, queridos. Temos fartura de comida, temos clima maravilhoso, temos solo para tudo quanto é tipo de agricultura. Paremos de lamentar, de amaldiçoar, de reclamar e intercedamos em favor da nossa nação, da nossa família, das nossas vidas, pelas nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Agradeça a Deus, agradeça, agradeça. Que templo maravilhoso temos aqui para louvar ao Senhor, quando temos visto tantas dificuldades nos campos afora. É motivo de agradecer, de ter misericórdia daqueles também. A gratidão não pode nos colocar num estado de contemplação apenas, mas de ação para melhorar a vida dos outros. Faça isso, vai agradecendo a Deus, agradeça a Deus pelo livramento. Agradeça a Deus até pela dificuldade que você está passando, porque nesta noite você se apropria e pode se apropriar disso. Você não está só, Deus não esqueceu-se de você, Deus não te abandonou, Deus não te vendeu, Ele te comprou, sim, com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos este privilégio de estarmos aqui reunidos neste lugar. Os teus filhos que nas casas estão cultuando ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa tecnologia que permite, Pai, que pessoas tão distantes estejam próximas a nós e cultuando conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso irmão, pela nossa irmã que está ao nosso lado, Senhor. Que independentemente das aptidões, das virtudes, dos defeitos, todos estamos aqui como pecadores, mas pecadores resgatados e lavados pelo sangue de Jesus, Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, porque nós podemos vir a esta casa, ou de ônibus, ou de carro, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, Senhor. Senhor querido, ajuda-nos a termos um coração agradecido e menos rancoroso, Senhor, menos cheio de expectativas de coisas que não nos levarão à presença do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e receba a nossa gratidão, Senhor, porque se nós estamos aqui nesta noite, nesta hora, é porque não obstante as pedras, Pai, no nosso caminho, os poços difíceis de serem cavados no passado, se chegamos aqui foi porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque mesmo com dificuldades imensas, nós temos sido em Cristo Jesus mais do que vencedores, e somos mais do que vencedores porque a batalha final já está vencida e foi vencida na cruz do Calvário, Pai. Louvado seja o teu nome. Retira de nós a ingratidão, Senhor. Retira de nós as lamentações. Retira de nós, Senhor Deus, as culpas, Senhor. E ajuda-nos a ter um coração agradecido. Quando olharmos para o retrovisor da história da nossa vida, que nós possamos continuar olhando para frente, na certeza de que o Senhor irá adiante de nós e a glória do Senhor será a nossa retaguarda, Pai. Receba este culto que ora te prestamos, Senhor, e abençoa-nos com paz. E agora que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós,
que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e para sempre. Amém e amém, Pai. Que Deus abençoe, irmãos. Pode ser.